Olá, pessoal, tudo bem? Bom, antes de começar, eu gostaria de agradecer ao professor Álvaro pelo convite. É sempre um prazer falar sobre a minha pesquisa. Eu sei que vocês já leram o artigo, né? Então, a ideia aqui hoje é discutir um pouco, né, do que foi apresentado lá. Então, o título dessa fala é o mesmo do ensaio, Antropofagia Literária e Literal na sua relação com os estudos da tradução. E, na verdade, temos dois vídeos. Esse primeiro eu vou focar na antropofagia literária e no próximo falo um pouco sobre a antropofagia literal. Ah, bom, na verdade, esse artigo ele é um recorte da minha dissertação, é do segundo capítulo da minha dissertação, e daí eu vou contar um pouco como eu cheguei, né, nessa divisão, antropofagia literária e literal, que me ajudou bastante durante a pesquisa, e vou contar também um pouco da pesquisa, né, porque a proposta era justamente tentar entender esse deslocamento da metáfora da antropofagia para o campo dos estudos da tradução, né, e eu acabei conseguindo construir, né, conseguindo mapear esse deslocamento e eu vou compartilhar com vocês. Ah, bom, antropofagia e tradução. Eu me interessei, né, por esse tópico e logo nos primeiros artigos, né, do primeiro material que eu tive contato, através de Elce Vieira, daí eu me deparei com aquela ideia que eu menciono no artigo, que seria a vertente brasileira de estudos da tradução, né, a teoria da tradução antropofágica brasileira. E aí, partindo desse artigo, eu fui buscando material, e aí no final eu estava tendo um pouco de dificuldade para compreender, né, essa ideia de antropofagia que vinha dos estudos literários, né, da vanguarda modernista, e essa ideia mais recente que tem relação, né, tem como fonte os estudos antropológicos, principalmente via Viveiros de Castro. O que me ajudou a distinguir esses dois pensamentos foi, na verdade, esse texto do antropólogo brasileiro Carlos Fausto, que foi publicado naquele livro, né, aquela coletânea sobre textos, contendo textos sobre antropofagia, a Antropofagia Hoje, Oswald de Andrade em Cena, organizada pelos professores João César Castro Rocha e Jorge Ruffinelli. Então, essa divisão me ajudou a compreender, né, e a estabelecer, a, não diria estabelecer, mas compreender melhor, né, essas duas aproximações entre antropofagia e tradução. Então, aqui, naquele mapeamento que eu disse, né, esse deslocamento da metáfora antropofágica para o campo dos estudos da tradução, Oswald de Andrade escreve o Manifesto Antropófago em 1928, né, toda a história da vanguarda, temos aí também a revista de antropofagia, para falar, né, não só da literatura, mas também uma revisão, né, do nosso papel enquanto colônia, é uma revisão social, política, né, a ideia de identidade também bastante presente no manifesto. Daí, a primeira relação entre tradução e antropofagia, até onde tivemos registro, foi feito pelo poeta e tradutor Augusto de Campos no livro Verso, Reverso e Controverso, de 78. Né? Logo na introdução, ele faz essa referência, né, ao manifesto e a Oswald. Então, na introdução, a gente pode ler: a minha maneira de amá-los é traduzi-los ou degluti-los, segundo a lei antropofágica de Oswald de Andrade. Só me interessa o que não é meu. E daí ele emenda uma referência a Fernando Pessoa, né? Tradução para mim é persona, quase heterônimo. Entrar dentro da pele do fingidor para refingir tudo de novo. Então, essa daí foi a primeira aproximação. Daí, em 1980, Haroldo de Campos publica esse texto da razão antropofágica, diálogo e diferença na cultura brasileira, em que ele não fala especificamente de tradução. É um texto crítico sobre o legado oswaldiano, mas nesse texto aparece, numa parte ele fala que Gregório de Matos teria sido o primeiro antropófago brasileiro. E aí ele cita o exemplo, né, de tradução, porque
Gregório de Matos traduz 2 poemas, né, em um só, né? E daí ele chama essa prática, né, de antropofágica. Daí a primeira aproximação, a primeira reflexão crítica, né, que aproxima a antropofagia e tradução, vem da professora Eneida Maria de Souza. Né? Ela participou em 1985 do primeiro Congresso de Literatura Comparada, no qual ela apresenta o texto, a crítica literária e a tradução. Né? Eu tentei pontuar bem isso no artigo, que nesse momento os estudos literários, né, começaram a despertar interesse pela tradução, né, porque os estudos da tradução migram, de certa forma, do campo da linguística para o campo da literatura. E daí conceitos propriamente literários começam a ser, né, aplicados, né, a essa ideia de tradução. Esse texto foi fundamental para a minha pesquisa, porque foi dele que eu consegui entender, porque mesmo essa diferenciação, né, das fontes, né, a literatura, a antropofagia literária e a antropofagia literal, mesmo dentro dos diferentes campos, o conceito de antropofagia ele é múltiplo, a gente consegue extrair mais de um pensamento, né, mais de uma aproximação. Então, já nesse texto de Eneida, eu consegui depreender esses 3 pontos, né, dessa antropofagia na relação com a tradução. Essa ideia de pós-colonialismo, a ideia de devoração crítica, né, do tradutor que devora esse autor e escolhe, né, e a ideia também de celebração da alteridade, que nesse artigo vem bem mais, talvez, dessa referência a Fernando Pessoa do que da própria antropofagia em si. Daí, bom, esse conceito, essa aproximação, tradução e antropofagia, ficou conhecida no exterior, né, no círculo de debate sobre tradução, por conta da publicação da pesquisadora Elsie Ribeiro Pires Vieira, da sua tese, né, de doutoramento. Então, a tese intitulada Por uma Teoria Pós-Moderna da Tradução, no primeiro capítulo, Elsie Vieira tenta expandir, né, essa relação, feita primeiramente por Eneida Maria de Souza, e depois ela publica, né, ela traduz esse primeiro capítulo e publica no exterior. Então, ela tem 3 publicações importantes, né? A primeira é de 94, que na verdade, a publicação da fala dela, né, em um congresso em Viena, perdão. Depois, em 97, que é a publicação naquela coletânea de ensaios sobre tradução, bastante famosa, Humble's Rainbow, e o tópico era Literary Translation in Higher Education, dessa publicação em si. E o texto dela, o artigo, é New Register for Translation in Latin America. E daí depois, em 99, novamente, ela publica, agora naquele livro famoso, organizado por Susan Besant e Harris Trivedi, Post-Colonial Translation Theory and Practice, e daí ela publica o artigo intitulado Liberating Caliban's, Readings of Anthropophagia and Haroldo de Campos' Poetics of Transcreation. É interessante porque já na introdução do livro, né, Post-Colonial Translation, Susan Besant e Trivedi, eles dedicam 3 ou 4 parágrafos a essa ideia, né, de tradução e antropofagia, o que eles chamam de vertente brasileira, né, e também classifica como um pensamento pós-colonial, né. Daí, justamente, essa associação. Bom, depois, em decorrência das publicações de Elsie Vieira no exterior, associou-se a metáfora da antropofagia, né, nessa relação com os estudos da tradução, ao poeta e tradutor Haroldo de Campos. Porque Elsie Vieira, eu acho que eu deixei isso claro, e foi um ponto que eu precisei, né, de algum tempo para entender, porque quando a gente começa a estudar, quando eu comecei, né, a estudar
essa relação tradução e antropofagia, a percepção que a gente tem é que sim, Haroldo de Campos foi quem pensou e quem criou esse conceito. Mas, na verdade, não. O que aconteceu foi o seguinte: Elce Vieira, ao tentar exemplificar, né, essa aproximação, ela usa a obra de Augusto de Campos e Haroldo de Campos, e como Haroldo de Campos também foi um pensador da tradução e escreveu sobre tradução, né, sua teoria, a transcriação, associou-se, então, essa metáfora à transcriação. E daí, então, durante a pesquisa, e mesmo nesse ensaio, foi preciso narrar um pouco, né, esse debate de estudiosos de Haroldo de Campos que dizem que, bom, associá-lo à metáfora da tradução, né, essa vertente brasileira, seria reduzir o pensamento dele em tradução, que é tão amplo. E Célia Luiza de Andrade, ela questiona justamente isso, né? Então, seria Haroldo de Campos um tradutor pós-colonial, preocupado com a identidade, ou a prática dele e o pensamento dele em tradução está mais ligado à estética, né? Com a transcriação, ou mesmo a poesia, né, concreta, e que também, de certa forma, aparece, né, nessa ideia de tradução. Enfim, daí, por último, nós temos, né, essas publicações mais recentes da professora Helena Martins e do professor Álvaro Faleiros, que, na verdade, estão, né, tem como base os estudos antropológicos, principalmente via Viveiros de Castro, né, e daí a gente, né, a gente foge um pouco dessa aproximação, né, da tradução antropofágica de base literária, né, que vem do manifesto, vem de pensamentos, né, da própria antropofagia na literatura comparada, essa ideia de intertextualidade. Então, aqui a gente já tem uma outra fonte, né, para pensar. Bom, durante a pesquisa isso não se deu assim, né, eu comecei, como eu havia dito, a partir de Elce Vieira, depois, né, também tive a impressão de que ela relacionava, né, a transcriação de Haroldo de Campos à antropofagia, e daí eu fui para os textos de Haroldo de Campos, daí parti, né, para esses estudiosos que diziam que não se poderia associar a transcriação e a antropofagia sem fazer algumas ressalvas, e daí encontrei, né, o texto de Eneida Maria de Souza, que me ajudou a organizar esse pensamento. Bom, então vamos lá. A antropofagia literária, como eu havia dito, a gente consegue depreender pelo menos três conceitos, três chaves interpretativas, né? Então, a primeira seria o anticolonialismo, esse sentimento de vingança ou mesmo aniquilamento, né? E aí, um bom exemplo disso é a metaforização do fato histórico, da deglutição do bispo Sardinha, né? Então, Oswald assina o manifesto com a seguinte frase: em Piratininga, que era o nome indígena para a cidade de São Paulo, nome tupi, ano 374 da deglutição do bispo Sardinha. Então, ele subverte, como Elcio Vieira pontua, né, esse calendário, né, não utilizando o calendário do colonizador e usando, então, esse fato histórico da antropofagia como, né, um marco né, um marco para a nossa sociedade, né, para um novo marco temporal. Então, esse é um conceito que, né, um dos conceitos que a gente pode tirar, né, da metáfora literária. Também a ideia de antropofagia cultural, né, e aí os estudos de literatura comparada têm utilizado, né, Leila Perrone Moisés, ou mesmo João César de Castro Rocha, essa ideia de devoração crítica, né? Então, a própria ideia de intertextualidade, né? Um texto, né? Essa devoração de autores que se referem a outros, ou então a influência, né? De certos autores na tradição. Daí eu trago aqui uma citação de Perrone Moisés. A antropofagia cultural proposta por Oswald de Andrade
coincide em muitos pontos com a teoria da intertextualidade, com as teorias de Tianov e Borges sobre a tradição. A antropofagia é, antes de tudo, o desejo do outro, a abertura e a receptividade para o alheio, desembocando na devoração e na absorção da alteridade. Então, vejam, aqui também a gente já tem, né, uma indicação para a ideia de alteridade, que é também, que também pode ser depreendida da metáfora, né, literária. Então, João César de Castro Rocha insiste nessa ideia, né? Ele diz que, em última instância, esse é o significado mais instigante da antropofagia, né, que já havia sido vislumbrado pelo antropófago mor Arthur Rimbaud, né? G.S. un autre. E é apenas através do outro que podemos conhecer um pouco de nós mesmos. Então, veja, a ideia que se tem na antropofagia, né, a principal ideia, seria essa de vingança mesmo, né, uma vingança do colonizado em relação ao seu colonizador. Mas não é apenas, né, esse sentimento que a gente pode depreender da metáfora literária. Temos também essa ideia de interpessoalidade, né, de essa absorção do outro e essa reinvenção, né, através do que o outro te proporciona, e a ideia de alteridade também, né, essa ideia de enxergar o outro em si, né, essa mudança de perspectiva, né, porque a antropofagia literária não defendia a cópia, essa necessidade ou essa ideia de querer ser o outro, mas de conseguir enxergar, né, pela visão do outro e aí voltar a si e alterar a sua visão. Bom, daí nesse deslocamento da antropofagia literária para os estudos da tradução, a gente consegue também manter esses três pensamentos, né, essas três ideias, né, da antropofagia literária. Então, nesse texto de Eneida, ela consegue, né, trabalhar esses três aspectos, né, a tradução e o pós-colonialismo, né, e aqui a gente tem aquela ideia, né, e depois Elcio Vieira vai por essa vertente de compreender a tradução. Ela até traça um paralelo, né, entre traduzir e colonizar, e aí essa ideia de tradução e pós-colonialismo, de certa forma, tem um pouco a ver com aquela ideia de vingança, né? De não se pensar o texto traduzido como subalterno, como colonizado, né? Mas, de certa forma, impede igualdade com o texto original, né? Então, ela vem nesse sentido, né? De tentar equiparar, né, o original e a tradução. Bom, no final da década de 90, esse era, né, um assunto bastante discutido, a ideia de fidelidade, né, a fidelidade do tradutor, e daí, então, Elcio Vieira explora essa ideia de tradução e pós-colonialismo com a ideia de desconstrução mesmo, né, essa desconstrução né, de hierarquia entre o colonizador e o colonizado, e mesmo, né, transporta isso para a tradução, o texto fonte e a tradução. Bom, e depois também dá para explorar essa ideia de tradução como crítica e apropriação do texto alheio, né? E daí Eneida escreve: a prática antropofágica, largamente defendida pelos escritores do modernismo, continua a render frutos e fornecer lições, principalmente para os estudos específicos de literatura comparada e de tradução crítica. Daí, na pesquisa do mestrado, eu tentei explorar essa ideia de apropriação e tradução crítica pelos conceitos, né, de Lefebvre, né, aquela ideia de reescrita, né, o tradutor escolhe, de certa forma, a sua digestão, né, a reescrita, na verdade, foi uma escolha e também a digestão desse texto, né, desse texto original. Também utiliza um conceito, não um conceito, mas uma ideia interessante de Paulo Henriques Brito, que é refletir o papel do tradutor como do tradutor literário de poesia,
especificamente, tentar enxergar esse papel do tradutor como tríplice, né? O tradutor como crítico, né? Quando ele tem esse papel de antologista, de escolher o autor que vai traduzir, ou mesmo os poemas que ele vai apresentar na língua de chegada. Também esse papel de parafraseador, né? De alguma forma, essa ideia de antropofagia também pode ser pensada no nível das línguas, né? De uma língua para outra. E esse papel do escritor de paratextos, né? Que é um papel crítico em si, quando você apresenta ou também fala das suas escolhas, né? Dos poemas ou das dificuldades que o tradutor teve ao traduzir. Então, essa ideia de tradução como crítica. E também como a tradução alimenta a produção no sistema literário que recebe, né, esse texto. Então, na mesma ideia de tradição, né? Porque o acesso a textos literários de diferentes línguas se dá por meio da tradução, né? E os poetas em diferentes, ou os escritores em diferentes sistemas literários, eles se alimentam desses textos traduzidos, né? Aquela ideia de literatura universal. E, por último, a celebração da alteridade, que no texto de Eneida Souza, a gente depende da menção de Augusto de Campos ao poeta português, Fernando Pessoa, né? E daí ela fala em sentimento de despossessão, que a gente tentou aproximar dessa ideia de alteridade também. Veja, o sujeito se dilui no espaço intermediário dessa enunciação terceira, assumindo a persona de quem escreve e de quem lê, esquecendo-se de seu nome próprio e vivendo a aventura múltipla e fingida da escrita e da tradução. Então, aqui é essa ideia do tradutor, né, assumir a perspectiva do autor original e também daquele que receberá o texto traduzido, né, esse deslocamento, né, entre perspectivas. Então, daí a gente pode vislumbrar também essa ideia de alteridade. Bom, basicamente, eu sei que são vários conceitos, não temos muito tempo, mas basicamente são esses os principais conceitos, né, da tradução antropofágica de base literária, e no próximo vídeo eu falo um pouco, então, da tradução antropofágica de base literal. Vocês podem enviar perguntas, depois no final vou deixar o meu e-mail, e é isso, até o próximo vídeo.